Que lindo dia para se viver. Hoje com o tema bastidores de um lançamento. E antes de eu pegar aqui os bastidores e mostrar o que ninguém mostra por trás de um lançamento. Será que é fácil? Será que é desafiador? Quais são o que a gente passa, né, por detrás da câmera? O que a gente passa quando a câmera está fechada, está desligada, né? Então, eu trouxe aqui antes de começar, eu acho que eu juntei as duas coisas hoje. É fé com café, né? O meu café está aqui e, além dos bastidores, também tem a parte da fé. E a gente lê os provérbios todos os dias, inclusive gratidão para vocês que me acompanharam ontem na live. Eu vi vocês lá no chat comentando, fiquei muito feliz com o apoio, eu fiquei muito feliz com a presença de cada um. Ó, Provérbios 17, 22. Quem pode ler para mim Provérbios 17, 22? Está na tela. Lindo dia para se viver, meu topo. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22. Hoje é dia 17. Ontem eu falei também sobre isso e eu venho falando nas minhas aulas sobre o método, sobre ler provérbios todos os dias. E às vezes parece as coisas ser óbvias para a gente, né? E, e não para outras pessoas. E às vezes, olha só, até no lançamento, até numa aula, uma conversa que você está tendo com uma outra pessoa, parece que para nós está óbvio, mas o outro não conhece aquilo que para você já está ali claro na sua mente. Isso é levar, isso é transbordar. Na parte de provérbios, eu sei que tem algumas pessoas novas aqui na sala que eu estou vendo. Quem é a primeira vez que está aí, coloca no chat. E aí, assim, a leitura de provérbios, a gente faz, tem 31 provérbios na Bíblia e 31 dias no mês. E a gente lê o provérbios referente àquele dia, mês após mês, como o livro Salomão, o homem mais rico que existiu, ensina para prosperidade, né? Para que haja prosperidade não somente financeira, mas também paz no seu coração, o entendimento. Ele fala no livro, ele fala de sociedade, ele fala de prosperidade. É uma indicação para vocês aqui até, ó. Coloque aí Salomão, o homem mais rico que existiu. A indicação do livro. E ele é bem interativo da leitura. Da leitura dele, é bem gostosa de ler. E aí, olha só, a metodologia de provérbios, 31 dias. E aí você lê, nele está escrito que ali depois de 2 anos, você se torna mais inteligente. E aí, quando eu completei os 2 anos, eu olho para mim e vejo na presença de Deus. Veja na presença de Deus. E olha quantas coisas que a gente vem aprendendo. Eu olhei para a Elaine lá com medo de gravar vídeo, com medo de falar em público, não sabendo conduzir uma live, conduzir uma aula, né? Mas hoje eu agradeço a Deus por ter essa liberdade, por ter essa liberdade de conseguir falar, que esse era o meu maior desafio. O seu propósito, ele está ligado com a sua maior dor. A minha maior dor era a fala, era o estar em público, era o falar aqui, né? E aí eu pedi para Deus por desbloqueio. Peça a Ele, por isso que eu falei assim, uma resposta de Deus na sua vida. A resposta que eu pedi foi desbloqueio. Senhor, não aguento mais. Essa foi a minha oração. Não aguento mais depressão, não aguento mais timidez, não aguento mais vergonha. A vontade de falar da mensagem, a vontade de contar os milagres que Deus fez na minha vida, só que a minha fala era presa, né?
Eu não tinha a liberdade de falar por conta dos traumas. Por isso que eu entrei na formação de terapeuta, eu entrei para me auto-aplicar, a princípio, para colocar a técnica em mim, porque eu já estava, assim, num ponto que quase desesperador, que eu não aguentava mais aquela prisão, e é uma prisão, o inimigo, ele te prende, aquilo ali não deixa você fazer o que tem que ser feito. Na palavra diz, leve o evangelho, leve a palavra, não precisa ninguém falar, já está escrito na Bíblia. Leve a mensagem. E como seguir e ser obediente àquilo que está na palavra, sendo que eu tinha bloqueios? Então, eu pedi a Deus ajuda. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda ao Senhor. Tenha um papel, uma caneta, vai fazendo as suas anotações. É o que eu sempre faço. Vai fazendo as suas anotações, aquilo que Deus vai te trazendo nesse momento. Então, hoje eu estava lendo os provérbios, aí eu vi esse versículo aqui que chamou a atenção. Coração bem disposto é remédio eficiente. Um coração pesado, ele resseca, ele quebra os ossos. Coração pesado, ele trava as suas ações. Um coração cheio de mágoa, ele trava a sua ação, mesmo de um lançamento, de um evento que eu quero fazer, ele vai travar, porque você sente o peso. Então, é importante ressignificar, renovar os pensamentos nessa parte. O espírito oprimido resseca os ossos. Ele bloqueia, ele trava e paralisa as decisões que você precisa tomar todos os dias. A todo momento, nós estamos tomando decisões. E aí, a gente precisa estar alinhado com Deus. E o coração bem disposto, ele, aqui falando de energia também, um coração bem disposto, um coração alegre. Ele vai fazer a sua vida fluir, ele vai fazer as coisas acontecerem. Lembra sempre de um lançamento? E isso eu tenho que melhorar até mais em mim também. Muitas pessoas me viram ali na ativa, me viram fazendo live, fazendo post, fazendo lançamento, os bastidores, eu e Deus. E por isso que a gente gravou também, marcou também essa parte do Fé com Café, os bastidores, você e Deus. E muitas coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Teve pessoas que fazendo oração pelo lançamento. Eu agradeço muito, muito também os anjos, o grupo da Meire, do Tesouro da Sabedoria, que fizeram jejum. A tia da Meire nem me conhece direito, né? Só conhece eu ali do estudo do grupo, e aí fez um jejum. Eu falei assim, olha como Deus é maravilhoso, né? Como Deus, ele coloca pessoas para te abençoar. Quando você sentir de orar por alguém, ore. Quando sentir de mandar uma mensagem, manda uma mensagem, um louvor, uma palavra. É um fortalecimento. Aquilo, naquele dia, me levantou, assim, de um jeito. Falei, nossa, olha, que poderoso. A vontade que eu tinha de ir lá e dar um abraço nela. Mas coração bem disposto é remédio eficiente. Então, não deixa se abater nos dias, nos desafios que vêm acontecendo, né? Marca aí, Provérbios 17, 22. E eu trouxe mais uma frase aqui, ó. Uma frase de coragem, posicionamento. Quando você tem coragem de fazer as coisas acontecerem, hoje o tema é lançamento, coragem de fazer uma live, coragem de gravar um vídeo, aí você se posiciona, aí acontece o desbloqueio. Aí eu falo para você o seguinte, não precisa estar pronta, precisa começar. Igual eu comecei. Eu conto que eu comecei com a câmera quebrada. Eu tinha um celularzinho pequenininho. Hoje eu tô com 1, 2, 3, 4. Tem 4 celulares aqui. E aí, tem mais um lá que o Alan me trouxe. Ele falou, mãe, esse daqui é iPhone, então você vai usar a câmera desse aqui, que é melhor para você gravar o vídeo. Eu falei, olha que bênção. Que bênção. E Deus, tá vendo que Deus vai te trazendo as coisas? Deus vai te trazendo as coisas no processo. Deus vai te colocando as coisas quando você se posiciona. Senhor, eu vou fazer.
Eu vou montar um grupo, eu vou fazer. Precisa estar perfeito? Não precisa estar perfeito. Comece. Aí eu comecei a fazer um vídeo tremendo mesmo. Comecei a fazer as lives. Comecei a desbloquear, porque se eu tinha bloqueios de comunicação, se eu tinha bloqueios da fala, se eu tinha medo de fazer vídeo, o que eu tinha que fazer? Era óbvio, fazer vídeo para me treinar. Se eu quero fazer um lançamento, o que eu tenho que fazer? Fazer o lançamento, começar a ter ação, buscar ter energia. Uma coisa muito importante que eu vi nos meus bastidores aqui até, que eu anotei para eu e comecei a melhorar agora alguns aspectos da minha vida, né? Uma coisa que eu olhei sobre a energia, sobre a saúde, que eu identifiquei em mim, estou contando coisas assim, pessoal minha, que eu precisava nessa semana aumentar a proteína na minha alimentação. Faltou proteína, minha energia estava caindo. E aí eu observei, falei, já anotei aqui e já comecei agora a cuidar antes do próximo lançamento, né? Antes do próximo evento. Eu identifiquei em mim. Vou abrir aqui algumas coisas para vocês hoje. E sabe, é importante você ter alguém que te mostra o caminho também. Te mostra ali o que é preciso e acolher. O Provérbios também nos ensina, né? Que a gente escute os conselhos, mas observe. Observe também quem está te falando, se é conselho, observe se é crítica. Saber discernir o que é bom para a sua vida e o que não é. Porque quando você começa a levar a mensagem, começa a fazer a vontade de Deus, o inimigo, ele não fica contente. E aí ele quer te paralisar. E aí vem a trava. Porque aqui nesse versículo anterior, o espírito oprimido, ele trava. Seu coração está pesado, você vai travar. Então, limpa quanto mais eu ensino na terapia, nas sessões, na formação, a você limpar o seu coração. Quanto mais você limpa, mais você se sente leve. E aí você escuta e discernir, né? O que é bom e o que você vai deixar de lado, o que não é. E cuida da energia. Então, não precisa estar pronta, precisa decidir e começar. Escreve aí, eu vou começar, eu vou fazer. Eu falei, a gente está num curso de marketing digital. Então, é preciso fazer. Não faz sentido, eu vejo, não faz sentido eu investir num curso e não apertar um botão que seja. Eu preciso apertar esse botão do vídeo, esse botão da live. E eu falei também na aula que, sabe, você se alegrar, um espírito alegre, você se alegrar com cada detalhe, você se alegrar em montar seu grupo, montei, ó, consegui. Fiz uma imagem, ficar feliz em cada detalhe, ficar feliz em cada processo. Ah, eu fiz um vídeo e deixei na galeria. Olha lá naquele vídeo que está na galeria e pergunta assim, ó, qual o propósito que eu gravei esse vídeo? O teu propósito tem que ser maior que o medo, maior que o perfeccionismo. Olha o propósito, identifica o propósito. Meu propósito era e é levar a mensagem de Deus. Lá no início do desbloqueio, eu falei assim, a minha vontade é levar a mensagem de Deus. E eu vou levar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei. E também, meu propósito era desbloquear. Eu não aguentava mais ficar com medo de falar, com medo de me posicionar. Eu falei, eu vou desbloquear. E vou usar tudo o que eu puder, tudo que me ensinarem, eu vou fazer. E aí eu fui deixando
fui deixando fluir, fui deixando as coisas acontecerem. O Douglas falou assim, Elaine, você vai fazer o lançamento. Eu tinha acabado de fazer o lançamento. Aí eu falei assim, vou fazer. Aí eu comecei a fazer. Acostume com a ideia e começa a fazer. E assim é, escuta. Eu vi uma parte da postura, tem um direcionamento na postura do terapeuta para a prosperidade, que é assim, honrar, e isso é bíblico, né? Honrar os pais, honrar seu pai, honrar sua mãe, honrar as pessoas, seus avós, e na postura do terapeuta, não está na Bíblia, mas está na postura do terapeuta, honrar os professores, os seus mentores, aquela pessoa que está te instruindo. Muitas das vezes sem entender, mas a gente honra, a gente fala, a gente faz acontecer. Por quê? Porque aquela pessoa já passou por aquilo. Quando eu falo assim, chega alguém perto de mim com bloqueios, eu falo para olhar o coração. E a gente olha e coloca ferramentas para destravar, para superar aquele trauma que a pessoa viveu. E aí ela supera, pronto. E aí agora, qual que era o medo de fazer vídeo? Então agora você vai lá, aperta o botão e faz o vídeo. Aí precisa ter uma ação. Você sair da zona de conforto e fazer. Vai dar um suspiro, vai dar assim a sua energia, vai movimentar. Você está saindo da zona de conforto. Então tem que movimentar. Coragem, posicionamento e desbloqueio. Marca aí. Você não precisa estar pronta, precisa começar. E para começar, como eu já falei aqui até da parte mental, né? Nós temos Romanos 12, 2. Ele diz, o que pode ler para mim? Romanos 12, 2. Pode abrir o microfone. Eu? Bom dia. Lindo dia para se viver. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quando a sua mente muda, a técnica começa a funcionar. Aí eu marquei assim, o mundo fala que é difícil, que é desafiador, né? Mas Deus fala assim para você, mude a sua mente. E aí a técnica começa a funcionar. Mude a sua mente. Quando você muda, você começa a fazer o que é preciso ser feito. Então, se amolde ao padrão deste mundo, queira mudar, queira fazer, realizar. Ah, não é porque o ambiente que eu vivi é desse jeito que assim vai ser sempre. Eu posso mudar. Eu posso ser a primeira pessoa a ser milionária na minha vida, por exemplo, na minha família, por exemplo. Eu posso mudar. Eu posso ser a primeira pessoa a empreender. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quando você muda, quando você renova a mente, você tem ações necessárias. Aconteceu várias coisas nos bastidores do lançamento. Várias coisas aconteceram. Aí tinha hora assim que eu estava fazendo as coisas, daqui a pouco vinha uma palavra, vinha o inimigo jogando um dardo e na sua própria mente. Será que tá bom? E aí vinha, será que é assim? E aí deixou para o último dia, para o último instante, último momento para fazer tal coisa. Porque assim, a gente vê várias coisas que a gente precisa fazer, né? Eu fiz tudo? Não fiz tudo. Faltou bastante coisa para colocar em prática ainda. Eu fiz com o que eu tinha. Eu fiz ali as coisas que eu consegui fazer. E eu fui colocando. Teve um dia que eu fui dormir, era meia-noite, eu estava preparando um slide, e aí eu olhei assim no reloginho aqui do computador, estava 0000. Na hora que eu terminei,
Eu deitei, 4 horas da manhã levantei de volta. E aí deixei o Espírito Santo conduzir. Aí fiz o que eu tinha que fazer durante a manhã. E uma coisa importante que alguns dias eu deixei de fazer, mas é importante, é assim, você acordou cedo e tirar aquela soneca de 30 minutos, de 20 minutos, não pode passar de 30, na hora do almoço. Para quê? Para renovar a energia. Aí, naquele dia que eu tinha dormido pouco, na hora do almoço, eu dormi 30 minutos e depois eu levantei, fui tomar banho e renova a energia novamente. Muitas coisas acontecem, porque você está saindo da zona de conforto. Eu olho assim para mim mesma, sabe? Não se compare a outra pessoa. Olha o quanto que você já fez. Olha que você acordou cedo. Parabéns para você que acordou cedo, está aqui na aula. 6h26. A Gilzanir estava lá 6h10, estava me pedindo o link. Qual o link, Laine? Parabéns para você que está disposta a aprender, disposto a aprender. E coloca assim para Deus, eu quero desbloquear, eu decido desbloquear, eu decido fazer o que é preciso ser feito. Live, vídeo. Nós estamos na aula de marketing digital, então a gente fala muito de, a gente fala de live, a gente vai falar de vídeo. É o óbvio, precisa ser dito. E aí, que mais um versículo que me chamou muita atenção aqui, e eu amo essa parte de marketing, de terapia e de Deus. A união, né? As três união, que foi o que me ajudou. Foi o que me ajudou no meu desbloqueio. A disciplina da Bíblia, a disciplina dos provérbios, de ler ela, de ler os provérbios, todos os dias de manhã, que me fizeram acordar cedo e sair daquela depressão que eu estava. Essa disciplina que me fez eu estudar o que precisava ser estudado, tanto no marketing como na terapia, para eu destravar, para eu desbloquear, eu tirar aquele tempo ali para mim, tira o tempo para você e aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Teve festas que eu não fui. Teve festas, teve aniversário que eu disse não. Disse não. E teve uma vez, eu estou abrindo assim algumas coisas aqui, eu estou abrindo o meu particular aqui para vocês. E teve uma vez que eu deixei de ir e me chamaram de egoísta. Estava lá começando no desbloqueio. Eu estava estudando a formação. Eu deixei de ir na festa. Eu vi que não era um ambiente mais para eu estar. Eu estava renovando a minha mente. Como é que eu ia numa festa que tinha músicas que falavam palavras que a música ela induz, né, a sua mente? Eu sabia que naquela festa ia ter bebida. Eu sabia que naquela festa ia ter músicas. E eu estava renovando a minha mente. Eu estava desbloqueando. Eu decidi não ir. Falei, não vou. Fiquei em casa, fiquei fazendo o que eu tinha que fazer, colocando as coisas em prática. É uma decisão para quê? Para você, para a sua vida. A salvação é você e Deus. E aí eu escutei essa palavra egoísta e eu falei assim, a minha avó me ensinou uma coisa, não retruque. Eu lembro dessa frase dela, essa frase eu não quero apagar de mim. Mas tem coisas, tem padrões, algumas coisas que vêm da infância que eu decidi assim, eu não vou apagar. Essa frase pode ficar na minha mente. Não retruque. Eu lembro até hoje quando ela falava assim. Não retruque. Ouvi, falou mal, não é, sabe, não é sobre você. A consequência é da pessoa. Quando você se coloca a fazer, tem aquele primo, né, ou aquela prima, ou aquela pessoa que pode ser que sinta inveja do seu posicionamento, sente ciúme do seu posicionamento.
Não deixa essa energia te paralisar. E a pessoa, às vezes, inconscientemente, ela começa a fazer coisas que vai te prejudicar. Não deixa, sabe, a gente precisa o quê? Por isso que é importante buscar o conhecimento, né? Vocês que estão aqui, é importante buscar o conhecimento. Que eu fui entender lá em 2020, que eu entrei na Smart, eu não conhecia a parte de o que era uma depressão, o que era uma ansiedade, a parte da PNL, o desbloqueio, a terapia, ressignificar os pensamentos. Aí eu fui aprendendo nas aulas, né? Fui escrevendo, fui aprendendo. Aí hoje eu olho nessas situações, eu vejo assim, antes que fosse lá atrás, eu acho que eu tinha paralisado. Se eu não entendesse essa parte de ressignificar os pensamentos. Aí eu olho assim, e hoje eu entendo na psicanálise vibracional também, que eu sou formada, eu entendo também que se uma pessoa, ela tem ciúme, tem inveja de algo, não é sobre você. Eu olho assim, se eu perceber que me incomoda, eu vou olhar para dentro de mim e vou limpar em mim. Limpa em mim, Senhor. Sabe, seja sempre verdadeira, verdadeiro com Deus. Ele conhece o seu sentimento, ele conhece tudo. Então, limpa em mim esse incômodo aqui que está em mim, porque eu não tenho o poder de mudar a outra pessoa. A consequência é dela, a consequência é dele, dos atos que forem fazer. A consequência é deles. Então, eu limpo em mim e eu sigo a minha vida. E eu sigo com a minha vida fluindo. Às vezes é inconsciente que a pessoa faz, ou às vezes também ela faz porque faz. Porque às vezes é maldade mesmo da pessoa. Acontece isso também. E aí, esse versículo aqui, ele falou muito comigo, o Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore. Quantas vezes eu em treino, está aqui numa aula, é um treino. Quantas vezes aqui na aula que eu entrei para dar aula no começo e coisas aconteceram, a Cida me acompanha aí faz desse começo, né? Quantas vezes eu entrava e às vezes acontecia algo, aí eu respirava e mantinha a serenidade, né? A paz, não me apavoro, e aí eu consigo pensar o que eu vou fazer naquela hora, ter a ação necessária. Eu consigo, aí você consegue agir rápido, na hora. Não se apavore, principalmente ao vivo, né? Na live lá, tô lá na live, acontece alguma coisa. Eu conto, eu fui fazer a minha primeira live, e aí eu escrevi, e aí eu fui fazer as coisas, comecei a falar da minha própria vida, o meu testemunho, e aí não tinha ninguém na live, tava eu falando, mas eu sabia que a live ia ficar gravada, tava fazendo para mim. De repente, entrou uma pessoa, entrou, aí eu olhei, era um ex-namorado meu da adolescência. Falei, o que essa criatura veio fazer na minha live? Na minha primeira live. Eu falei, não sabia se eu ficava rosa, se eu ficava vermelha, se eu ficava azul. Primeira live ao vivo, assim, é uma live que a gente nunca esquece, ainda bem acontece isso, né? Aí eu fiquei, acho que ele não entendeu nada, acho que o que essa doida tá fazendo aí, né? Mas, assim, eu olhei, desde lá eu trago isso. Assim, não me importo. Não, assim, olhei ali, dei aquela respirada, né, e não saí correndo. Eu continuei fazendo o que eu tinha determinado a fazer. Entregar até o final da live. Aí ainda ficou ali um tempo ainda, e depois saiu, né? Agora, no lançamento, eu percebi, e acontece, sabe, aconteceu, não ligue quando pessoas saem do grupo. Eu vejo pessoas até vir até mim, na parte da terapia, e falar assim, tá saindo pessoas
Não ligue quando sai pessoas do grupo. Saiu, não se conectou, tudo bem. É uma alma. Faça para as pessoas que continuam ali. Faça para as pessoas que ainda vão vir. Teve pessoas que entrou, olhou, só estava curioso e saiu. E, e deixa. E deixa, sabe? E teve pessoas próximas ainda, da minha família. Não estou falando de longe. Entrou, olhou, o que a Elaine está fazendo aí? Saiu. Continua fazendo para Deus. Continua fazendo para Deus. Poderia ir atrás, poderia ver. Não, mas eu senti que não. Eu senti que não. E aí, a pessoa agora transmite, né, para as outras pessoas e assim vai. Não me interessa se está falando mal ou bem. Eu estou falando, estou fazendo para Deus. E é para Ele. A Elaine está fazendo vídeo blogueirinha. A Elaine quer aparecer porque eu quero levar a mensagem de Deus. Ponto. Quando eu entendi isso, virou uma chave na minha mente. Porque a gente tem esse bloqueio, né? Ah, quer aparecer, quer ser blogueirinha. E aí, pessoas que falam isso aqui não estão fazendo. Geralmente, a pessoa que fala isso não está fazendo. Eu vou olhar os conselhos de quem está fazendo. E vou fazer a minha parte. É a ação. A gente ensina nas aulas, e aí precisa ter uma ação para fazer as coisas acontecerem. Responde essa pergunta. Lançamento é difícil? Nem coloquei a palavra desafiador, coloquei difícil mesmo. Lançamento é difícil ou você que está complicando? É sair da zona de conforto. É uma decisão que precisa ser tomada. Toma a decisão hoje. Coloca uma data. Quando que vai ser o meu lançamento? Quando que vai ser o meu evento? Você que está a primeira vez, talvez não saiba o que é o lançamento. Continua participando da aula que você vai. É uma ação de vendas. Se você tem um negócio, você tem um produto, se você quer realizar vendas, se você quer fazer as coisas crescerem, fluírem na sua vida, é um lançamento. É uma ação de vendas. Hoje, eu dou graças a Deus que eu trabalho dentro da minha casa, eu trabalho no digital e tenho a liberdade de trabalhar aonde eu estiver. Se for viajar, eu posso trabalhar, onde eu estiver. Se tem um evento na escola do meu filho, eu posso ir. Eu tenho a liberdade de movimentar minha agenda. Isso é muito bom. Essa parte do desbloqueio. Lançamento não é fácil. Marca aí no seu caderno. É decisão. Eu não vou falar para vocês que lançamento é fácil. Tem bastante coisa que acontece nos bastidores. Igual eu falei da proteína, faltou proteína na minha alimentação. Minha energia teve um dia que caiu. Teve um dia que eu não consegui fazer praticamente nada. Aí no outro dia eu levantei e respirei, agora eu tenho que continuar. Aí eu fui um passo por vez e disse alguns nãos. Agora eu não posso, agora não dá. Fico o WhatsApp para responder. Depois eu vou, depois eu vejo. Porque tem que priorizar o que você precisa fazer. Imagina eu chegar na aula sem o slide, sem o conteúdo. Claro, o Espírito Santo ele conduz também as suas palavras, mas é bom ter uma preparação. É bom você treinar o que você vai fazer, eu separar a música, o louvor que eu vou colocar, separar o slide com antecedência. Prepara com antecedência, que é muito bom. Você vai sentir mais em paz quando a gente se prepara. Não preparou? Faz. Prepara. Teve uma aula que eu preparei bem em cima do tempo ali, né? Ó, coloquei mais uma frase. E Deus vem, ele vem trazendo as coisas na sua mente, né? Eu ia fazer lives a 20 horas. Ia fazer 3 lives, ia convidar pessoas. Ia. Não deu certo. E daí? Eu vou parar? Não, não vou parar. Aí eu orei a Deus. Elaine, na hora do almoço, eu senti. Veio download, né?
na hora do almoço. Coloca 12h08, que vai lembrar o 8 das 20 horas da noite, que vai ser no dia 13, que é o meu aniversário. E aí eu fiz, e deu super certo, e eu continuei essa maratona da 12h08, do almoço, 12h08. Agora vai ser de segunda a sexta, na hora do almoço. Eu sempre gosto de fazer maratona. Sabe, ele vem treinando, porque quando chegar num outro evento, eu já vou estar treinada a comunicação, a fala, quando chegar lá no evento. Essas lives que eu estou fazendo é um treinamento para mim, e transbordo do Espírito Santo, das pessoas que estão assistindo. Olha só, aqui eu coloquei essa frase: você não está cansada do lançamento. Você acha que eu não senti que a minha energia baixou? Baixou. Teve dias que eu estava me sentindo assim, exausta, mas eu estava saindo da zona de conforto. Se eu quero crescer, se eu quero desbloquear, agora é hora de ter ação, de fazer o que é preciso ser feito. Essa frase dá um post, né? Fazer o que é preciso ser feito. Ter coragem de fazer a ação que precisa fazer. Eu ia ficar feliz se as pessoas aqui fizessem uma live hoje, gravassem um vídeo hoje, e marcassem lá. Marcasse a Elaine lá. E aí, acho que alguém abriu o microfone. Ter a ação necessária. Faça as coisas acontecerem. Eu escrevi essas frases aqui porque, sabe, teve uma vez que eu trabalhava 10 horas por dia, eu saía às 5 horas da manhã de moto, independente se estava bom tempo, independente de como estava o tempo. Às vezes eu saía debaixo de aguaceiro, de chuva forte, e eu tinha que sair de casa. Aí eu colocava as capas, né, de moto, aquela capa para proteger da chuva, colocava a sacola no meu pé para não molhar, pegava a minha moto, quase nem enxergava nada numa rodovia, numa BR, onde o caminhão passava do meu lado, a moto tremia. Eu tinha que ir, era o meu trabalho, eu tinha que fazer um trajeto até eu chegar no ambiente lá. Hoje eu vejo assim, poderia voltar, hoje eu estou mais próximo, eu morava mais para a zona rural aqui, né? Hoje eu estou mais próximo aqui da cidade, e estou mais próximo dos ambientes aonde eu poderia trabalhar. Poderia voltar para lá? Poderia. Eu tenho experiência, eu conheço as pessoas ali. Mas olha só, é mais fácil você fazer. Foi desafiador. Aí eu penso assim, se eu não dar certo, se eu não fazer, se eu não dar certo, eu vou perder as apresentações do Henrico na escola. Eu precisava estar lá. Eu perdi muitas do Alan quando o Alan era criança, que eu estava presa num ambiente, que eu tinha que cumprir o meu horário. E eu ficava lá 10 horas. Eu gostava também, só que tinha esses desafios da liberdade. E aquele desespero, né? Aquele desespero de oração que eu falei. Eu não aguento mais, eu preciso do desbloqueio. Eu vou desbloquear. O que eu preciso fazer? Treinar a comunicação, fazer vídeo todo dia, fazer lançamento. Eu olho assim que lá atrás, quando eu via todo mundo fazendo, eu estava ali sentadinha, né, aqui no Meet, era no Zoom, eu ficava ali sentadinha com a minha câmera fechada, todo mundo fazendo, e eu não conseguia fazer. Não conseguia fazer. Eu entendo. Eu era travada, eu tinha medo. Só que o que eu falo? Fale com Deus. Fale com Deus. Deus, coloca um anjo na minha vida. Deus, me ajuda a desbloquear. E eu comecei uma coisinha por vez. Sabe como saía assim, como se eu tivesse, quando eu estava lá com depressão, eu via assim, como se eu tivesse lá no fundo do poço. Sabe, como se eu tivesse
como se eu estivesse assim lá no fundo do poço, e eu fazia força, tanta força para sair daquele lugar. Assim, eu fazia força para conseguir, aí eu ia dando o primeiro passo, ia dando o segundo passo, ia apertando o botão, ia fazendo um vídeo, e eu ia indo, fazendo força para sair, até que eu consegui fazer. E assim foi. E é até hoje algumas coisas assim para mim ainda é desafiador, mas eu sei que Deus ele conduz e Deus vai conduzir todas as coisas. Por isso que eu falo aqui, lançamento é treino. Lançamento é treino. Hoje é o bastidor de um lançamento. Claro, tem várias coisas. Nós temos 1 hora aqui de aula, né? Tem várias coisas ainda de um lançamento dos meus bastidores que aconteceram, mas eu falo assim que sempre busque a presença de Deus na sua vida. Vai vir coisas para te paralisar, mas você não desiste. Lembra da frase? Nunca desista. E aí eu olho, não é por mim, é pelo outro. Eu falava, é pelo outro. E aí eu fui. Teve lives que eu fazia, eu tava passando mal. Quando eu abri a live, passou o mal-estar. É dardos, às vezes, da nossa própria mente. Treino. Lançamento é treino. Você treina a sua comunicação, a sua coragem de fazer. Ontem eu estava numa live no YouTube, ao vivo. Você treina a exposição de você aparecer, treina aparecer. Eu faço assim, faça um vídeo, tenha coragem de você assistir o seu próprio vídeo sem apagar ele. Publica e assiste, e deixa ele lá. Assiste ele novamente. É desafiador no começo. Assiste, porque aí você vai ver o que você precisa ir melhorando. E deixa lá, não apaga. Autoridade, posicionamento, você treina. Você treina você mesmo. Você está, eu coloquei aqui, ó, preparada, ó, está sendo preparada. Você está sendo preparado para algo maior. Imagina agora, se a Elaine lá de 2020 fosse convidada para fazer uma palestra, eu ia estar pronta também? Claro que a gente não precisa estar pronta totalmente, mas se eu fosse convidada para falar 1 hora, lá em 2020 eu não conseguia falar 10 minutos. Eu ia travar. E aí, quando você vai treinando, as oportunidades vão acontecendo na sua vida. Os convites vêm aparecendo, a oportunidade vem aparecendo para você. Limpa o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, é cuidar do seu coração. Limpar. E a consequência, lembra sempre, ó, o que o outro faz para você não é sobre você. A consequência é dele, tem nada a ver com você. Você continua na sua trajetória com Deus. O que te fizeram é sobre ele, não é sobre você. A consequência não vem para você. Vem para o outro. E a gente cuida até das nossas ações quando a gente entende isso. O que será que eu estou fazendo? As nossas ações. Eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês, já são 7h20, para mostrar o que eu fiz aqui, ó, um pouquinho. Esse aqui é um lugar onde eu fui guardando tudo. Eu falei, isso daqui é uma caixinha de estudo, né? Uma caixinha de aprendizado aqui. Eu montei esse drive, tá aparecendo aí, né? Tá. Eu montei esse drive, aí eu fui colocando, sabe, as coisas que eu fui fazendo, as coisas ainda que eu tinha que fazer. Eu salvei depoimento, aqui teve o pitch, o cronograma, os conteúdos, a lista de leads. A Ilane chamou tudo? Não, não. Os treinadores da Smart me ajudou nessa parte, né? Mas eu não chamei, não consegui chamar todos. Aí os vídeos do lançamento, os vídeos foi uma coisa assim boa que eu olhei, que eu fiz com antecedência. Eu fiz ele não com tanta antecedência como eu gostaria,
Mas eu fiz 2 dias antes, ele estava ali. Então, por que é bom essa antecedência, né? Porque teve um dia, igual eu falei para vocês, teve um dia que eu não consegui fazer as coisas da tarde. A minha energia caiu, baixou. Eu tinha que renovar minha mente naquele dia. E é desafiador se eu fosse ainda ter que gravar naquele dia. Naquele dia. E aí eu falei assim, se o vídeo está pronto, o vídeo já estava pronto. Aí é uma coisa a menos, né? Mas se precisasse gravar, a gente grava. A gente faz as coisas. Foi uma parte bom que eu deixei ele antecipado, o vídeo de lançamento, né? E aí eu fiz aqui, vou abrir um aqui, tem aqui o cronograma, que, deixa eu abrir um aqui para vocês, porque a gente já está bem em cima do horário, né? Ó, checklist do lançamento. E ainda eu tenho que voltar aqui agora e estudar o que eu fiz, estudar o que eu não fiz, para eu fazer. Estratégia de planejamento, nome da oferta, esse que eu fiz, promessa, definir o público, definir o para quem é, definir a data, coloca aí a data do seu lançamento, a data da sua ação, quando que vai ser a data? Aqui, se você está próximo do teu aniversário, já coloca aí, ó. O meu foi no dia do meu aniversário. E foi um aniversário diferente para mim. Aí eu fui marcando aqui, ó. E o chat GPT, ele foi me ajudando também, né? O valor da mentoria, aí criar página, checkout de venda, eu criei, configurei pagamento, o contrato da mentoria foi criado, definir o início da turma, eu defini que vai ser, a formação vai ser online, né? Vai começar em agosto, aí a mentoria também de vídeo, vai ser já na semana que vem, e aí vai definindo, algumas coisas não estavam definidas ainda, e aí Deus vem colocando as coisas, né? Entrega da mentoria, aí foi estruturado. Quando você vai fazendo, já vai dando uma clareza assim na sua mente, o que você vai falar, né? Os bônus foram marcados ali. Isso aqui dá para fazer uma página, né? A página de venda foi construída, mas eu nem usei ela muito. Mas ela foi construída, está pronto. Faltou a parte do tráfego pago, mas assim, mas é a coisa que agora eu posso falar assim, não, agora eu vou começar a fazer, né? Agora eu vou começar a fazer as coisas que foram fazendo, conteúdo de aquecimento, as lives, eu fiz as lives. Eu coloquei 5 lives e eu fiz as lives. Os rios, eu fiz um, ainda faltou um pouco. Estou sendo verdadeira com vocês, não fiz tudo. Então, olha só, você é capaz de fazer. O roteiro foi criado, mas deixa o Espírito Santo, né, falar. O roteiro foi criado do Rios, o topo, meio e fundo. Agora eu vou começar a soltar ele no meu Instagram. O roteiro já está pronto. Fica feliz, ó. Fiquei feliz que o roteiro está pronto. Agora eu vou gravar. Passou o lançamento, mas ainda posso vir aqui e fazer as coisas ainda aqui. Algumas coisas dá para fazer. Stories, gravar mais stories. Live de aquecimento eu fiz as 5. E aí, isso aqui é uma organização que dá uma clareza na sua mente. Depois pode ser ter a oportunidade de você ter, eu vou encaminhar esse checklist aqui. Ó, durante o aulão teve uma linha para eu seguir, história, conteúdo, método, apresentar bônus, sim, o CTA, após o aulão, teve coisas aqui ainda que faltou, parte técnica, link do grupo, o grupo funcionando, venda, página de pagamento revisada, testada. Olha, parece bastante coisas, né? Tem realmente bastante coisa, mas não é preciso estar perfeito. Quando eu vi esse daqui, esses verdinhos aqui me aliviou. Eu falei, esse aqui é o que eu fiz já. E aí agora faltam as outras coisas. Sabe? Tenha de você fazer
fazer as coisas. Eu vou mostrar aqui um momento que eu desbloqueei a parte presencial em 5 minutos, a parte presencial. Então, esse checklist ali foi um pouquinho dos meus bastidores, né? Também teve uma parte aqui que eu joguei tudo. Acho que eu nem estava mostrando o checklist para vocês, né? É esse aqui, ó. Ô, Cida, se não me disse, Cida. Ó, o checklist. Eu disse que o microfone estava fechado. Esse aqui é o checklist que eu fui marcando, ó. O que eu fiz de verde e o que faltou ainda eu marcar e revisar ele aqui, ó. Eu gosto muito de dar o check, né? Então, eu fiz aqui. E aqui, nessa parte aqui do projeto, teve uma parte que eu fui, acho que foi nas imagens. Eu joguei tudo aqui, joguei mesmo que eu ia usar. Assim, eu vou criar uma pasta, ó, criativos que eu posso usar. Aí eu coloquei aqui, ó, eu fui catando as coisas e fui colocando vídeo, imagem, assim, tudo isso aqui eu posso usar. Aí eu fui pegando e colocando aqui, nas imagens, né? Salvei aqui, após o lançamento, eu salvei as imagens que eu usei no grupo. Ainda eu preciso organizar, porque tem repetido aqui. Tem coisa que não deu certo, tem coisa que eu repeti, e eu posso usar isso aqui no próximo lançamento. Algumas coisas aqui já, bastante coisa já ficou pronta. Aí teve mais coisas aqui, imagem da live, deixa eu ver se eu consegui salvar aqui. Salvei uma. Eu tenho que buscar as coisas ainda que tem no meu computador. Então, tá vendo que não é perfeito. Eu não fiz tudo que precisava fazer. Faça com o que você tem, comece com o que você tem. Eu fiz meu primeiro evento, 3 lives, fiz o grupo, monta o grupo, chama as pessoas, convida as pessoas e faz a oferta, faz o lançamento, começa a abençoar, começa a fazer. Mas, olha só, eu vejo pessoas também, faça a sua aula, coloca um CTA no final. Esse daqui foi quando eu fiz presencial. Eu mostrei isso aqui na aula também, isso aqui é a parte da terapia que eu fiz presencial. Quem teve lá no presencial? Quem que esteve lá no presencial? Acho que a Cida, né? Abre o microfone, Cida. Como é que foi o presencial? Eu lembro que teve uma parte que acabou a luz, mas foi até foi algo que deu algo a mais quando acabou a luz. Foi, foi bem, nossa, é inovador, né? Cada vez que a gente participa, ainda mais com a terapia, a gente sempre sai renovado em alguma parte, né? Aí eu ali com o nariz falei assim, nossa, pegou com o nariz todo vermelhão assim, né? A roupa vermelha, cabelo comprido. Foi muito bacana, sabe? O encontro assim com as pessoas, você vê ali que ninguém tá com vergonha, todo mundo faz o que a Elaine pede. E nessas ações a gente se entrega, fecha os olhos, sente a oração, né? É muito bacana, é uma coisa bem, como é que eu posso dizer? Eu ia falar terapêutica, né? A terapia é terapêutica. É muito bom estar ao vivo, sabe? Melhor do que gravado. E eu recomendo a todas, se puderem, né? Participa agora em setembro, que vai ser em São Paulo, vai ser uma terapia presencial. Então, também, né? Vai ter terapia também, né, professora, em São Paulo? Vai Então, sim. então, se quem puder vir para São Paulo, eu recomendo, porque é bem diferente do que você fazer online. Cida, você leu meus pensamentos. Foi? O que que eu falei? Você leu meus pensamentos, né? Olha só, aqui o presencial vai ter uma oportunidade agora em São Paulo. Nós vamos ter o 7 de setembro, né? Que é a parte ali do marketing, e tem desbloqueio também. E agora, o Douglas, a gente conversou, e assim, faz,
e não tem que dizer não, tem que fazer. E aí o convite especial aqui para vocês, eu gosto dessa energia de conduzir essa parte de desbloqueio. Ali o presencial, você sente a energia e o desbloqueio acontece, né? E nessa aí presencial, até eu teve uma coisa ali que deu um erro, que eu tinha combinado com o músico, né, de um músico colocar música ali na hora que eu estava fazendo a técnica, de ele me ajudar. Aí depois, cadê, né, a música ali de colocar, e ele colocou um pouco e deixou, mas era para ele conduzir naquele momento, e quando acabou eu olho, o músico estava chorando, estava sendo desbloqueado também. Então, é uma coisa assim que eu preciso olhar com atenção, acho que tem que desbloquear o músico antes, para ele me ajudar, mas foi assim, a energia foi poderosa no ambiente. Então, aqui eu vou trazer uma oportunidade para vocês para estarem no presencial também. Então, agora, além do dia 7, né, de setembro, vai ter o dia 6 de setembro. Então, vai ser a formação presencial do terapeuta Prena, que eu vou começar, que tem o online, que foi nesse lançamento que eu fiz, já fechou, né, eu já fechei as vagas, mas tem o presencial, que vai ser em São Paulo, no dia 6 de setembro, a formação terapêutica. E lá eu consigo conduzir, mostrar e ensinar para vocês se auto-aplicarem a técnica. Assim, se auto-aplicar, pegar, aprender, vai ter a parte técnica do desbloqueio, a parte técnica dos pontos meridianos também que eu ensino, que a gente faz, e é um conjunto todo, um treinamento presencial. Ele vai ser o dia todo, né, dos 9 até as 18, do dia 6. E no mesmo lugar, dia 7, também tem a Independência Digital da Smart. Então, agora tem essa oportunidade aqui de estar junto e estar junto lá comigo, né? Vai ser muito, muito poderoso, porque eu vou colocar aqui para vocês, para quem se inscrever hoje, é a união. Eu falo assim que é a união as 3 coisas que me ajudou foi a parte da terapia, o treino do digital e os provérbios. E nesses 2 dias vocês vão ter tudo isso, né? Vão ter tudo isso para poder fazer. Vou colocar aqui no chat para quem for fazer e quem fizer a inscrição hoje, eu posso te colocar na mentoria de desbloqueio de vídeo como bônus, que vai ser também começar a semana que vem, dia 6 e dia 7. Quem quer viver essa transformação, a formação de terapeuta ali, que eu coloco, é formação de desbloqueio. É você se auto-aplicar, é você cuidar da sua equipe, é você cuidar da liderança ali. Na igreja a gente usa, né? Pode usar na igreja. Tem ali dentro, tem tudo o que eu venho colocando no desbloqueio. A terapia cristã, a terapia do pontos meridianos, o desbloqueio que o Douglas ensinou, que é a parte da PNL também. Então, tem tudo em uma só. A postura de terapeuta, e eu coloco postura de terapeuta e postura de treinador, não somente treinador da Smart, mas dizendo treinador da sua própria vida, treinador de pessoas, né? Vai ter ali também. E tudo isso e mais algumas coisinhas mais que no presencial a gente então toma a decisão. O ambiente para mim foi importante eu estar presencial nos lugares, lá no Treinando Treinador, nos eventos que eu participei do 7 de setembro, foi transformador. E eu coloco para vocês assim que tome a decisão. O link está no chat, já são 7h34, eu vou fechar aqui. Douglas, não sei se vai ter live, falou que vai ter live. E aí, para finalizar. Já estou posicionando meu telefone aqui, que você deu a tarefa, né? Faça live.
E eu, como bom aluno, já vou entrar ao vivo agora. Quem quer entrar comigo? A Helene não é opcional, não. O restante pode ser. Quem quer entrar ao vivo? 15 minutinhos de live, só para dar aquela aquecida nos motor. Eu vou entrar ao vivo. E aí? Ó, boa, Deusair. Deusair vai levantou a mão também. Rumo ao topo. Então eu já estou entrando ao vivo aqui, viu, Helene? Só espera na foto. Vamos tirar foto. Eu estou preparando aqui ó, o meu. Vou posicionar meu celular aqui para entrar ao vivo. Abre as câmeras aí. Tirar 3, foto. 2 e 1. Isso, tirar foto. Quem está chegando a primeira vez aqui? Levanta a mão. Jennifer, seja bem-vinda. Quem te convidou, Jennifer? Pode escrever aí, eu abro o microfone, como que você conheceu a Smart, rumo ao topo, seja bem-vinda. Sábado, 7 horas, Jennifer, tem o estudo bíblico, independente de religião. Você é muito bem recebida na Smart também, viu? Que bom ver vocês aqui. E agora, a gente está indo aonde? Para uma live. Deus aí, vai ser sua primeira live, Deus aí? Nossa, com seus dois professores, hein? E Deus aí, prepare, esfrega as mãos aí que a gente está indo para lá. Live Professor Douglas Alves. Vai lá assistir que eu vou fazer perguntas para Elaine, daquelas poderosas sobre a formação. Ela vai fritar o cérebro dela. Então, se eu fosse você, eu ia para lá, porque vai pegar fogo lá. Viu? Pergunta polêmica: Messi ou Pelé? Então, vamos fazer umas perguntas polêmicas. Vai lá para a live agora. Professor Douglas Alves e rumo ao topo. Que lindo dia para se viver. Eu vou deixar meu computador trabalhando aqui, que eu estou criando um aplicativo e eu ensinei meu computador a criar aplicativo para mim. Então, eu vou sair, vou para a live e meu computador vai continuar trabalhando para mim. Eu vou dar um spoiler lá, viu? Vamos ao tom. Ah, seja bem-vinda, gente. Parabéns, Luz, pelo convite. Lindo dia. Fui. Lindo dia. Vamos para a live. Professor Douglas Alves, lá no Instagram. Como eu tô. Amanhã tem estudo bíblico, hein? Como eu topo, eu tenho que parar a gravação para a gente ir para a live.